Shalom, shalom, amados. A palavra de ordem hoje é permanência. Permanecer. É uma palavra forte, não é mesmo? E aí, nesse mundo tão agitado, essa palavra parece estar na contramão da maneira pela qual nós temos vivido. Você concorda? Corremos para lá, corremos para cá. Permanecer, prevalecer, não parece ser uma coisa tão fácil. Ontem, quando eu estava ainda na natação, aí eu vi alguém fazendo um comentário, eu achei muito interessante. Hoje em dia é muito comum nós vermos as pessoas passarem por ansiedade, terem crises de ansiedade, né? É aquela coisa que vem e às vezes o corpo responde e tem aí os toques e tem aí uma série de coisas que trazem um desequilíbrio para o corpo. E a pessoa precisa realmente de ajuda. E isso é muito sério, não é verdade? E uma crise de ansiedade é algo terrível, que leva as pessoas a tomarem remédios, sabe? Paralisam a vida de algumas pessoas. É muito triste. Mas nós temos uma palavra aqui na Bíblia, lá em João 15:7, que nos diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Nossa, olha só, nós não podemos fixar o nosso olhar ou deixar que a nossa mente nos conduza tão somente na última parte. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Porque antes disso, nós temos que permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós. Como isso é profundo, como que isso é desafiador, como que isso é revolucionário, né? Permanecer em Cristo. Sabe, permanecer em Cristo quando tudo está bem, parece até fácil, mas quando tudo não está. É continuar tendo esperança, é continuar se posicionando no perdão, ainda que nós não sintamos, ainda que o nosso desejo, sabe, a flor da pele, seja de reagir, de fazer valer, fazer vingança, pagar com as nossas próprias atitudes, do nosso jeito, não esperar em Deus. Mas aqui Jesus está dizendo para nós que nós vamos permanecer nele, sabe? Vai doer sim. Até que nós aprendamos, até que nós tenhamos uma estrutura espiritual malhada. Malhada não é de malhada cheia de mancha, cheia né? É malhada que eu digo com músculos espirituais. E esses músculos espirituais, eles se desenvolvem à medida que, ao passarmos pelas situações difíceis, ao passarmos por provas permitidas por Deus, nós vamos malhando, nós vamos desenvolvendo a nossa musculatura espiritual e nos tornamos mais fortes em Deus, com Deus. E ele disse: as minhas palavras permanecerem em vocês. Para isso, eu preciso ler a Bíblia. Para isso, eu preciso ler a Bíblia não como um manual, mas como de amor, escrita a mim, escrita para você. Uma carta de um pai que revela ali, sabe, a maneira para nós sermos plenos, felizes, para nós termos vida saudável em todos os âmbitos. Emocional, espiritual, material. E ele nos dá as receitas. Sem dúvida alguma. Lá em Mateus 6,33 tem: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Primeiro, não é que eu vá buscar da terra, mas a prioridade é para o céu, é para as verdades divinas, é aquilo que o reino me revela, é aquilo que o reino me convoca. E a sua justiça. Quem é o justo? Jesus. A maneira pela qual Jesus veio, a maneira pela qual Jesus nos convida a viver. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Concorda com essa palavra aqui? Porque aí o que nós pedirmos nos será concedido. E verdadeiramente nós atrairemos as bênçãos. Talvez nós não vamos nem ter tanta coisa para pedir, porque nós teremos uma compreensão, sabe, bem alargada da vontade de Deus, e o que estiver à nossa volta acontecendo, nós compreenderemos, e nós teremos fé, junto com a fé, esperança,
e o amor. Lá na carta aos Coríntios 13, né? A primeira carta, capítulo 13, tem o hino ao amor cristão. E ele fala da fé, da esperança e do amor. Que os dois passarão. A esperança e a fé. As duas, né? Estão entrelaçadas, sabe? Uma sustenta a outra. E o amor é o dom perfeito. O amor nunca vai passar. Porque Deus é amor. É o que nos espera na eternidade. É o maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, a mim mesmo e ao próximo. Temos um fundo aqui musical meio agressivo. Os cachorros. Tem muito cachorro aqui na minha rua. E quando passam ali na rua e através da fresta do portão, um avista o outro, a festa tá feita, né? Mas tudo bem. E aí, amados, peço o que quiser. Sabe, como que Jesus, né? Ele ousa, vamos dizer, ele ousa dizer isso. Peça o que quiserem. Sabe por quê? Ele sabe que uma vez que ele estiver em nós e as palavras dele estiverem aqui no nosso coração, sabe? Como diz o Salmo 119, né? E o 19 também. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então eu terei sabedoria. Eu não pedirei nada que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Então ele vai realmente me conceder aquilo que eu pedi. Agora, cada um está numa altura da estrada, da caminhada, né? De viver o propósito da sua vida. E muitos de nós, talvez numa idade mais avançada, entendeu esse propósito de Deus e já tem uma caminhada destruída, sabe? Talvez você olhe para trás e diga, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Como que eu vou endireitar? Como eu não tenho esse poder, esse controle para voltar lá e de repente mudar a educação que eu dei para os meus filhos? Nossa, eu realmente eu fiz diferente, né? Outro dia eu conversava com uma jovem e ela falou pra mim, eu tô desviada. Uma jovem brilhante, tô desviada. Falei, Aí eu perguntei pra ela, né? Aí fomos conversando, à medida que nós fomos conversando, eu perguntei pra ela, como que foi a sua educação, assim, né? Seus pais eram da igreja. Ela disse a mim, minha mãe dizia assim, pra eles fazerem as próprias escolhas. Falei, bom, quando ela falou isso, você tinha o quê? 18? Quer dizer, ela não falou isso quando você fez 18, ela falou isso quando você tinha lá 14, 15, né? E aí que se desse errado, ela estaria ali para ajudar. Olha, como se sério, como que um jovem de 15 até 18 tem condição de fazer as escolhas assim saudáveis, acertadas, sabe? E aí, quando nós olhamos para trás e temos a percepção e temos a compreensão, a clareza de que como pais, como responsáveis ou como filhos, também passamos por tudo isso. Tivemos uma educação disfuncional que não funcionou. Os nossos pais não tiveram condição. Eles nos deram o que eles tinham para nos dar. Porque eles também receberam de maneira equivocada, de maneira ignorante, talvez de maneira errada. E aí? Sabe? Mas Deus tem um plano para tudo isso. Ele é poderoso de pegar aquele que já morreu, né? Como ele chamou a vida Lázaro. Lázaro, empurra pedra. Então, ele faz milagres. Ainda que a sua vida, ainda que a minha vida e a vida de muitas pessoas tenham caminhado por estradas tortuosas e hoje nós olhamos para trás e não tem como nós não vermos os frutos das nossas escolhas, das nossas ignorâncias, dos nossos erros, de traumas não curados, da repetição. Às vezes os nossos pais erraram e nós vamos lá e já parou, já se viu se falando igual sua mãe, seu pai, fala, meu Deus, eu tô fazendo a mesma coisa, socorro, pai, sabe? E por isso existe o perdão também. Nós precisamos perdoar aqueles que nos educaram desta maneira e também vamos carecer do perdão daqueles que foram educados por nós assim. Mas que maravilha que nós temos um Pai, um Deus maravilhoso, que não nos imputa. E ainda diz para nós, eu estou com você na colheita desses frutos aí, porque eles
Semente plantada vai brotar e vai nascer. Mas eu tô contigo. Tá doendo agora? Você não colocou limite no seu filho, você não disse não, você nem tinha força para tal, você era ignorante, você não me conhecia, você não entregava a sua vida. De repente você entrou num casamento com um jugo desigual, apaixonada ou até grávida. E aí? E agora? Agora eu vou jogar tudo para cima? Eu vou abandonar, eu vou destruir tudo e vou começar do nada? Não. Em tudo nós temos que ter bom senso, pedir sabedoria, sabe? E termos paciência. Porque uma reconstrução, ela leva tempo, sabe? Mas mesmo nesse tempo, nós podemos ser felizes. Porque nós estamos nas mãos do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. E nós não vamos perder a esperança. E Ele tem promessas preciosas para nós. Ele honra as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. Ninguém que se arrependeu e buscou a Cristo e pediu perdão, e pediu recomeços, e pediu restauração, renovação, deixou de recebê-las. Não no nosso tempo, amados. Sabe? Mas é do jeito dele. É no tempo dele. Porque verdadeiramente nós só temos o hoje. Nem temos, né? Hoje nós temos o dia todo pela frente. Quando chegar logo, né? Logo à noite você vai dizer assim, opa, agora eu já não tenho mais amanhã numa tarde. Eu não tenho. Então é necessário que a gente peça a Deus para aquietar os nossos corações, né? E é buscá-lo, sabe? Então, ao estarmos tão ligados a Cristo, nós teremos sabedoria. Mesmo porque longe dele, um galho, quando ele se quebra do tronco ali da árvore. Você já viu um galho quebrado? Obviamente que sim. Você vê ele secando, as folhas caindo, né? Mas quando nós estamos ligados, sabe? Não. A seiva vem, o alimento vem. A raiz puxa, vem pelo tronco e espalha por toda a árvore. Então, amados, antes de nós orarmos, mais uma vez eu te peço que você, por gentileza, para ajudar a levar a palavra além, você compartilhe, você curta, você deixa um comentário ainda que seja mínimo, porque isso impulsiona o vídeo. E algumas pessoas podem ser muito beneficiadas com essa palavra. Se você concordar, por favor, ajude-nos a levar a palavra de Cristo, a palavra de Deus, além de nós mesmos. E eu deixei ontem no canal lá mais uma ministração para as mulheres posicionadas em Cristo. Não que seja tão somente exclusivamente para as mulheres. Os homens também, qualquer pessoa pode usufruir daquele ensinamento ali, daquela oração, viu? E foi a 10ª ministração. Olha, foi a 10ª, tem 9 para trás ainda. Cada uma com teor, cada uma para abençoar a sua vida. Se puder também compartilhe. E agora vamos orar. Ô papai, nós chamamos, ó Deus, e compreendemos, ó Deus, que sem ti nós nada somos, nós nada podemos, e muito menos queremos ser, ó Pai. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, ó Pai, nós não conseguimos. Nós jamais seremos capazes de reconstruir qualquer coisa que se tenha perdido, Senhor, que tenha crescido deformadamente, ó Deus. Mas o Senhor é aquele que faz milagres, ó Deus. Aquele que conserta, Deus, aquele que restaura, aquele que renova, aquele que ressuscita mortos, ó Deus. E nós apresentamos neste momento as nossas vidas a Ti, Deus. A nossa história, no ponto que ela está, Deus. Crendo que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguem todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Entregamos esse dia nas Tuas mãos, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos, o nosso passado, Senhor. Te pedimos que nos livre da culpa, do peso, ó Deus, porque o Senhor já levou sobre si tudo isso, ó Deus, e nos prometeu, ó Pai, vida nova em Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Só o Senhor é capaz de nos restaurar, de nos dar essa nova perspectiva, Senhor, essa esperança, essa fé, essa permanência em Ti, permanecer em Ti. Ajuda-nos a permanecer em Ti. Te amamos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, mas segura firme as nossas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Vê se você continua inscrito no canal. Confere lá. Se não tiver, porque às vezes a inscrição cai.